respeito de várias funções que você como síndico tem lá. Então, por exemplo, além de tudo isso que você mencionou agora, tem uma parte que você tem que acompanhar prestações de conta da administração, fiscalização, parte de seguros de condomínio, contra incêndios, para-raios, brigadas de incêndio, a segurança do próprio funcionário, se os funcionários estão sendo bem acomodados, tem a função do registro, acaba sendo, você tem que, não é você quem faz, mas você tem que acompanhar a segurança do condomínio. Como que funciona toda essa função, esse funcionamento, essa distribuição? Na verdade, o síndico, ele é responsável por tudo. E mesmo os escritórios que fazem a contabilidade do condomínio, eles são responsáveis apenas em reunir os dados que o síndico produz, né? As obras, as reformas, os pagamentos, tudo, o síndico ele é responsável. É mais ou menos assim, você tem uma casa e na sua casa tem que pôr água, luz, você tem que pôr a comida, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar do bem-estar da casa. Então o condomínio é a grande casa com muitas famílias dentro e você tem que cuidar de tudo isso. Não pode faltar energia, não pode faltar água, o condomínio tem que ter uma segurança, se acontecer algum desastre no outro dia ele já tem que estar funcionando, tem que estar atento a todos os detalhes, a VCB de corpo de bombeiros e demais outros fatores. E assim, é bem burocrático, né? Ele é muito robusto e ao mesmo tempo também muito dinâmico. Além disso, também tem a função de assembleias que acontece ao longo do ano e uma específica que acontece sempre que é com os moradores, né? Onde tem o contato com todos, que você apresenta os resultados para eles. E como que os moradores reagem quando há necessidade de alteração de taxa de condomínio? Porque tudo isso, uma taxa de condomínio que às vezes a gente, nossa, para que essa taxa? Tem que existir para ter toda a função que você exerce, que é muito, né? O pessoal, ele reage bem às assembleias justamente para isso? É isso mesmo. A assembleia tem a ordinária e a extraordinária. A ordinária é aquela que todo ano tem que se prestar contas e faz revisão de taxa de condomínio. Na verdade, assim, não tem segredo. Se você que está me ouvindo aí quer morar em condomínio, aproximadamente aí 5% da população mora em condomínio. Então não tem como você morar em um condomínio, um ambiente diferente, mais seguro, sem pagar nada, né? E quem mantém o condomínio são os moradores. Agora, o que eu acho que precisa ter, e que no nosso caso funciona muito bem, é os moradores entenderem a taxa de condomínio e para onde vai cada parte. Por exemplo, apresentar os custos para o morador, né? E deixar muito transparente, muito claro, e deixar eles questionarem. Olha, X% da taxa de condomínio vai para pagar a portaria, X% vai para a água, X% vai para a luz, tanto vai para a manutenção, tanto vai para o pagamento de funcionário. Quando isso fica muito claro, planilhado, de forma detalhada, eu acho que o morador ele entende mais. E ele mesmo percebe que não tem mais o que fazer. E ele mesmo entende, olha, vamos ter que subir R$10, R$15, R$5 na taxa de condomínio. Então eu acho que a transparência e a clareza na demonstração do custo é fundamental para o síndico e o próprio morador acaba concordando. Você ter toda essa experiência aí, essa história, né, de você chegar aqui com R$70, você acaba tendo um olhar clínico sobre tudo, passando de síndico para um gestor, podemos dizer, um gestor administrativo, um gestor onde ele tem um conhecimento da natureza humana, e você passa para ter um conhecimento de uma maestria de uma orquestra, no geral, que ela acaba funcionando muito bem. Então me conta, o que você tem de experiência daquele início de 2015 que você tinha um teor político? O que você tira de experiência junto com aquele sonho que você tinha lá atrás? A experiência foi gigante. A experiência foi gigante porque eu pude ver mais de perto como funciona a administração pública, porque é muito parecido, né? O questionamento dos moradores, a reclamação deles. Então, a necessidade deles terem sempre um ambiente limpo,
um ambiente bem cuidado, o morador saber que ele vai ligar no seu telefone e ele vai ser atendido, ou que ele vai mandar um e-mail e vai ser respondido, então isso para mim foi uma grande experiência no sentido de que as pessoas querem ser ouvidas. E mais do que isso, elas querem respostas. Solução. Elas querem solução, elas querem respostas. E a experiência do síndico é que ele como morador fica muito próximo. Então, chega um momento que você tem que responder, você tem que dar uma solução. Algumas soluções são mais difíceis, porque às vezes o morador busca uma solução que seja boa para ele, mas é ruim para mais 10. E aí você tem que encontrar um ajuste nisso, e aí serve a assembleia, e aí entra a Bíblia do condomínio, que é o regulamento interno, e você sempre pensar no bem comum. Então essa experiência que fica para mim na questão política, você não individualizar as coisas no condomínio. É claro que você tem que tratar algumas questões de maneira pontual, mas sempre pensando no coletivo. Conta pra gente aí, tem alguma experiência inusitada que já aconteceu ali? O que você tem para compartilhar? Olha, provavelmente tem. Sempre tem, né? Uma experiência muito inusitada que eu tive como síndico foram duas, né? Uma foi que apareceu uma cobra na casa de um morador. Uma cobra? No vaso sanitário, não sei como aquela cobra foi parar lá. E daí ela estava saindo pelo vaso sanitário mesmo, saiu e ficou ali no banheiro. Então os moradores me ligaram desesperados e tal. E aí eu fui lá com um balde, uma tampa e uma vassoura, né? Daí eu deixei o balde assim, com a boca perto para a cobra e joguei ela, tampei e soltei ela no mar. Então essa é uma experiência marcante para mim. Uma outra experiência foi uma reclamação do morador que nunca tinha me ocorrido. E eu jamais achei que eu ia passar por uma situação dessa, né? O morador me ligou, falou, é 11 horas da noite, eu estou aqui na minha casa e os meus vizinhos, eles fazem sexo muito alto, né? Não é de hoje que eu estou aqui ouvindo e tal, mas assim, realmente é muito alto mesmo. E até convidar você para vir aqui agora para você ouvir. Não tem como, eu tenho até vergonha de chamar algumas visitas aqui em casa e na hora dessa. Então foi uma coisa assim inusitada que, veja, e eu tinha que ter todo um jogo de cintura, porque quando eu fosse conversar com outro morador que estava com um gemido muito alto, eu tinha que conversar de uma maneira que ele não soubesse que era o seu vizinho, né? Então a gente traçou uma estratégia, e aí na época, quando acontecia, eu pedia para o porteiro ligar na casa, e o porteiro ligar e falava assim, olha, eu estou ligando porque alguns moradores estão reclamando que está tendo um barulho de gato no telhado, né? E ele está preocupado de ser algum bandido, alguma coisa. Por aí apareceu algum barulho assim? Então a própria pessoa, acho que ela já ia, e aí resolveu. Aí eles deram uma maneirada. Eu acho que fechava a porta do quarto, ou fizeram uma acústica lá melhor. Então foi uma situação inusitada que aconteceu. Pra gente finalizar, você gostaria de terminar com alguma frase, alguma mensagem sobre essa experiência que a vida proporcionou para você e da pessoa que você se tornou depois de tudo isso, o crescimento que você teve como pessoa e, além disso, a bagagem que isso vai trazer para você dar continuidade para os seus sonhos? Sim, tem uma frase, eu construí uma praça nesse condomínio que chama Place Paris, e a Praça Paris, né? E ela tem um estilo Art Nouveau. Sim. Um estilo bem poético. Isso, e tem os banquinhos, tem a internet, tem a tomada, e tem uma frase em francês, na verdade a frase ela é minha, e eu traduzi para o francês para pôr lá, que ela diz: Dites toujours, le temps dit toujours la vérité. Le temps dit toujours la vérité. Que quer dizer, o tempo sempre diz a verdade. Então essa é uma frase que eu carrego comigo, porque em muitos momentos as pessoas vão dizer que você está errado. Em muitos momentos as pessoas vão questionar suas intenções, né? E por mais que você diga, e por mais que você queira mostrar, talvez não seja o suficiente ali no momento para convencê-las. E eu aprendi que quando a minha oratória falhar, eu deixo o tempo falar. Então é uma máxima que eu tenho comigo, de o tempo sempre diz a verdade.
Então eu não me importo com algumas questões que às vezes acontecem, que eu tenho a minha consciência tranquila, eu sei o que eu estou fazendo e sei a geração de valor futuro que virá, então eu fico tranquilo porque eu sei que são resultados que virão e que algumas pessoas não têm paciência, mas em algum momento ela vai perceber, poxa, ele tinha razão. É claro que a gente não acerta em tudo, né? E a gente vai se modificando, mas essa é uma máxima que eu tenho. O tempo sempre diz a verdade. Isso é ótimo. Gostaria de deixar uma mensagem para o síndico que está iniciando agora, por mais que tenha essas histórias aí que você acaba de contar, tem toda uma bagagem muito bacana que vale a pena, sim, desde que ele tenha todo um estudo, toda uma dedicação, sim, e paciência, né? Sim, jogo de cintura, maturidade para lidar com as pessoas. A mensagem que eu deixo para os síndicos é, primeiro, mantenham o foco. Ser síndico, eu penso que é um chamado. É como um pastor que pastoreia uma igreja, é como um padre que pastoreia uma igreja também, uma diocese, uma paróquia. E aos síndicos de primeira viagem também tenha serenidade, paciência e foquem. Um conselho que eu dou para todo mundo, eu penso que a questão de síndico ela vai ser uma profissão do futuro, porque poucas pessoas estão habilitadas para isso. E quando eu falo habilitada, não tecnicamente, que tecnicamente você vai e consegue o conhecimento, mas internamente, que é aquela capacidade de você absorver o problema e saber dar uma solução no tempo correto. Então, eu penso que vai ser uma profissão do futuro, até porque o mundo vai ficar cada vez mais compacto e as construções vão ser cada vez mais verticais, né? E cada vez que você for avançando na idade, você vai ficando mais interessante para o mercado de síndico profissional. Pensa nisso. Everton, nós finalizaremos agora mais uma pausa para um café. Pessoal, se inscreva no canal Uma Pausa para um Café e no canal Uma Pausa com André Andrade, para vocês assistirem esse vídeo incrível com um síndico experiente que tem uma bagagem incrível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí abaixo nos comentários, que o Everton Ferreira vai estar disponível para responder. Foi um prazer inenarrável. Obrigado. Agradeço a oportunidade. Espero Espero que nós tenhamos mais próximos cafés para a gente poder bater um papo aí. E boa sorte nessa sua carreira e nessa sua jornada linda e poética. Obrigado. Tchau, gente. Tudo de bom.